Fala aí pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Caio Bianchi, eu sou aluno aqui no ITA e professor de Física, e eu tenho certeza que você já se perguntou o que é que aconteceria se você cavasse um túnel atravessando o planeta Terra e se jogasse nesse túnel. Quanto tempo levaria para você chegar lá do outro lado? Qual que seria o movimento que você iria fazer? Será que você de fato chegaria do outro lado? São essas e outras perguntas que nós vamos tentar resolver com esse vídeo e, mais do que isso, explicar matematicamente e fisicamente, fazendo as contas, qual que é o movimento que aconteceria se essa façanha fosse possível, pode ser? Então me acompanha aqui, olha só. Eu tenho, então, a seguinte consideração. Eu vou considerar um planeta esférico de massa mzão e raio R. Vamos considerar que essa massa está uniformemente distribuída ao longo do planeta, perfeito? E eu vou cavar um túnel ao longo desse planeta, ao longo de um de seus diâmetros. E presta atenção, eu vou fazer uma hipótese aqui que é bastante razoável. Eu vou considerar que esse túnel é muito fino, de tal maneira que, para cavar esse túnel, eu tive que, de fato, tirar a massa do planeta, cavar e jogar para outro lugar. Mas eu vou considerar que a massa dele permanece praticamente inalterada, que o comprimento, ou a massa que eu tirei do túnel, é desprezível em relação à massa total do planeta. Essa é uma hipótese que eu vou adotar aqui. Beleza. Além disso, essa massa eu vou assumir que está espalhada homogeneamente pelo planeta. E eu quero saber o que é que acontece quando eu pego um objeto de massa mzinho, sei lá, não sei qual que é a massa, e eu jogo ele, ou melhor, eu solto ele com velocidade v0 de uma das bocas desse túnel. Quanto tempo ele leva para chegar do outro lado? Será que ele chega do outro lado? São essas e outras perguntas que nós vamos tentar responder com esse vídeo, pode ser? Mas antes de iniciar, eu vou tentar fazer uma breve descrição do que acontece quando eu tenho um objeto no interior do planeta. Isso é uma coisa que muita gente deixa passar despercebido, muita gente só decora, mas é muito interessante e eu vou te dar uma ideia da demonstração, pode ser? Então acompanha comigo. Nós vamos falar sobre um teorema que é chamado de Teorema das Cascas Esféricas de Newton, ou Teorema das Cascas, simplesmente. E o que esse teorema fala é o seguinte: ele diz que a única parcela da massa do planeta que contribui para a força gravitacional é a parcela interna dessa massa. Como assim, Caio? Não entendi. É o seguinte: imagina que você tem aqui um planeta e esse planeta tem uma certa massa. Eu vou chamar essa massa do planeta de mzão. É a massa total. Mas aí eu tenho no interior do planeta, imagina que eu cavo um buraquinho e coloco lá, uma outra massa mzinho. E eu quero saber qual que é a força gravitacional que essa massa mzinho sente. O que o Teorema das Cascas diz pra gente é que a única parcela da massa do planeta que realiza força gravitacional sobre esse objeto que eu coloquei é a parcela interna, no sentido de que eu tenho que pegar uma esfera com centro no planeta e que vai até a massa mzinho, vou dizer, por exemplo, que é uma esferinha de raio R, e dentro dessa esfera, ou seja, apenas dentro dela, eu tenho uma certa quantidade de massa que eu vou chamar, sei lá, eu vou chamar de m'. E com certeza m' é menor do que m, é menor do que a massa total do planeta, afinal estou pegando uma parte da massa. E o que o Teorema das Cascas diz pra gente é que a força gravitacional que essa massa mzinho vai sentir vai ser proporcional somente à parte da massa do planeta que está interna a essa esfera. Então vai ser igual a gzão m'zinho dividido por d, ou melhor, nesse caso seria por r ao quadrado. Então essa força só depende da massa que está dentro da esfera que contém ali na sua borda a massa mzinho. Não depende da parte externa. Tem gente que acha que deveria depender. Tem gente que pensa, peraí, mas essa parte interna, tudo bem, ela puxa essa massa para dentro. Mas será que essa parte externa não deveria puxar ela para fora, sempre atraindo e reduzir a força gravitacional lá naquela massa mzinho? Tem gente que pensa assim. Mas a ideia aqui é a seguinte: eu vou te demonstrar por que isso daqui é verdade. Na verdade, eu vou te dar uma ideia da demonstração, tá? Porque a demonstração de fato envolve cálculo integral, diferencial, mas isso daqui vai te dar uma intuição boa. Essa demonstração eu encontrei ela no livro do The Feynman Lectures on Physics. Então vou escrever aqui The Feynman Lectures on Physics.
É um livro do Feynman, e se você quiser comprar esse livro, na verdade é uma coleção de livros, é uma coleção excepcional, eu vou deixar o link na descrição, tá? Mas é uma coleção de livros mais para o ensino superior ou para o pessoal que é mais curioso e tal, mas foi lá que eu achei, lá tem várias demonstrações legais como essa. Então vamos começar? Olha só, a ideia inicial é a seguinte. Primeiro, eu vou considerar que o meu planeta, que é uma coisa volumétrica, na verdade é uma região, né? Ou melhor, uma série de várias cascas esféricas concêntricas. Como assim? É como se eu considerasse que o meu planeta, opa, deu uma bugadinha aqui, né? É como se eu considerasse que o meu planeta, na verdade, vai ser a soma de várias cascas esféricas desse jeito. Como se ele fosse uma cebola. Aí para você construir uma cebola, você coloca a camada mais interna, depois a segunda mais interna, depois a terceira e vai até a camada mais externa. Na hora que você parte a cebola no meio, você percebe que a cebola, que é uma esfera aproximadamente, é constituída de várias camadas. É como se eu estivesse considerando que o meu planeta, que seria um planeta esférico, é constituído de várias camadas. E eu posso montar esse planeta trazendo as camadas uma por uma. De tal maneira que, para eu analisar o campo gravitacional gerado pelo planeta como um todo, eu posso somar o campo gravitacional de cada uma dessas camadas. Isso é meio difícil de entender, mas eu espero que tenha ficado claro. E no final das contas, a gente só vai precisar usar esse resultado aqui para demonstrar o que a gente quer, mas eu vou demonstrar isso daqui também para o vídeo ficar mais completo. Imagina que eu tenho então uma casca esférica, beleza, dessa maneira que eu te falei, e eu tenho um ponto P dentro dessa casca esférica. E a ideia é a seguinte, pessoal, eu vou pegar uma certa região aqui da casca esférica, que você há de concordar que é uma região curva, né? Então eu vou ter uma calotinha esférica ali, mas se eu pego uma área, vou chamar de delta A1, muito pequena, essa região é aproximadamente igual a plana, é aproximadamente plana, né? Então eu vou pegar essa região e eu vou ligar do ponto P até cada uma das extremidades dessa região, mais ou menos assim, de tal modo que, vou usar o teorema do ponto gordo, esse daqui é o ponto P, de tal modo que lá do outro lado eu também vou ter uma outra região, e embora não pareça no desenho, se essa região é infinitesimal, essa outra também vai ser. E eu vou chamar ela de ΔA2. Além disso, eu vou dizer que a distância do ponto P até essas extremidades da região da esquerda é R1 e a distância do ponto P até a extremidade da região da direita é R2. Beleza. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Eu vou analisar quem que é o campo gravitacional que essa parcela gera e quem que é o campo gravitacional que essa outra parcela gera. Para isso, eu preciso saber quanto de massa eu tenho aqui e quanto de massa eu tenho aqui. Mas presta atenção. Pessoal, você consegue perceber que para essa área ΔA1, que está bastante próxima do ponto P, eu tenho um ΔA pequeno, e para essa área ΔA2, que está bastante longe do ponto P, eu tenho uma área bem maior. Na verdade, existe aqui uma relação de proporção. A área, nesse caso, por exemplo, vai ser proporcional ao quadrado desse raio aqui. Faz sentido, né? Então a área ela vai crescendo com o quadrado da distância. Por exemplo, se você pega um pontinho P que está aqui no meio e você pega as áreas, você teria ali uma coisa do tipo 4πr² na área total da circunferência e tal. Isso daqui é uma coisa que eu acho fácil de entender no momento que você pensa na casca, ou melhor, na área da esfera, que é 4πr². Beleza. Então a área ela é proporcional ao quadrado da distância. Ah, tranquilo. Mas você percebe o seguinte, se eu estou considerando que o meu planeta como um todo é homogêneo, então a massa, vou chamar assim, ΔM, que está nessa região, então aqui, por exemplo, eu tenho uma massa ΔM2 e aqui eu tenho uma massa ΔM1, vai ser proporcional à área. Porque se a massa está uniformemente distribuída, quanto maior a área, maior vai ser a massa. Concorda comigo? Mas como eu já sei que a área é proporcional ao quadrado da distância, eu sei que a quantidade de massa que está nessas tampas dos cones que eu formei aqui é proporcional ao quadrado da distância. Ah, beleza. Mas agora é que chega o pulo do gato. Você sabe que o campo gravitacional G, ele é proporcional. Ele é proporcional a quem? Ele é proporcional à massa, que está gerando esse campo gravitacional, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. A gente não sabe disso? Que a gravidade é uma coisa do tipo G emissão sobre R2, onde esse emissão é quem está gerando a gravidade? Beleza. Então foi isso que eu usei aqui. Mas agora, olha que coisa legal. Na hora que eu pego o ΔM por si só, ele não é proporcional a R²?
Então, o ΔM que aparece aqui, ele já é proporcional a R2. Então, o campo gravitacional gerado vai ser proporcional a 1, vai ser uma constante. Em outras palavras, o campo gravitacional que esse cara gera, vou colocar assim, o campo gravitacional que esse cara gera é exatamente o mesmo campo gravitacional que esse cara gera. Porque ele não é proporcional à distância, a massa não é proporcional a nada, ele é proporcional a 1, ele é uma constante. Mas agora, esse camarada aqui, vou até colocar de outra cor para você conseguir entender. Esse cara que está aqui na direita vai gerar um campo gravitacional, vou colocar assim mais ou menos, ó, vai gerar um campo gravitacional G2 mais ou menos desse jeito, atrativo. Já esse cara que está aqui na esquerda vai gerar um campo gravitacional que também é atrativo. Então aqui eu vou ter um campo gravitacional G1. De modo que, como esses campos têm o mesmo módulo, porque eu demonstrei aqui que isso acontece, existe essa relação de proporcionalidade, então o ponto P, naquele ponto, na verdade, eu não tenho campo gravitacional nenhum. Porque sempre que eu pego dois extremos, o campo gravitacional que um gera cancela com o campo gravitacional do outro. De tal maneira que isso vai se repetir para qualquer que seja o ponto P que você pega aqui dentro. Qualquer ponto no interior de uma casca esférica vai exatamente ter um campo gravitacional nulo por esse argumento que eu te falei. E é por isso que, se eu considero um pontinho P bem aqui, ó, vou até colocar assim, vai ficar melhor de você visualizar. Imagina que eu tenho várias cascas esféricas. Vou colocar várias cascas esféricas aqui que estão compondo a minha esfera como um todo. E imagina que eu pego um pontinho P exatamente aqui nessa casca esférica vermelha. Moçada, pelo que eu te demonstrei, todo ponto que está dentro de cascas esféricas tem um campo gravitacional nulo. Mas esse ponto ele está dentro da casca esférica amarela e está dentro da casca esférica rosa também. Então, esses dois caras, a casca rosa e a casca amarela, que seria mais ou menos essa região que eu estou pintando aqui, então essa é a casca rosa e essa daqui é a casca amarela, não contribuem para o campo gravitacional no ponto B, no ponto P, na verdade. Porque o campo gravitacional gerado por essas cascas é nulo. Faz sentido? Então é isso que acontece. De modo que a única contribuição do campo gravitacional vem exatamente dessa região interna. Então está demonstrado, ou pelo menos uma ideia da prova foi passada para vocês, do teorema de cascas de Newton. Pode ser? Mas agora que a gente resolveu isso, vamos direto para a parte principal do problema. Eu sei que teve essa enrolação inicial, se você quisesse ter pulado até poderia, mas eu acho que isso contribui para a gente ficar mais inteligente. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem muito mais aulas como essa, além de eu mostrar um pouco da minha rotina aqui no ITA. Então vamos lá. Olha só, então eu vou considerar essa massa mzinho. E qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, imagina que esse daqui é o centro do planeta, e eu vou considerar um eixo, eu posso chamar de x, pode chamar do que você quiser, eu vou chamar de um eixo rzinho. E eu quero analisar o que é que acontece com essa massa m quando ela está uma distância abaixo já desse túnel. Beleza. Primeira coisa, essa esfera, né, essa massa mzinho na real, ela vai ser atraída para o centro. Claro, porque eu tenho um planeta e esse planeta sempre vai atrair a massa para o centro com uma força que eu vou chamar de F. Mas como que eu calculo essa força? Como eu havia discutido com vocês, pessoal, essa força só vai depender da massa que está exatamente aqui, ó, interna à esfera. Né? Então é uma coisa mais ou menos assim. A força que essa massinha m vai sentir só depende da massa que está dentro dessa esfera que eu destaquei para vocês. E qual que é o raio dessa esfera? É justamente Rzinho. Então vamos calcular quanto que é a massa que está aqui dentro. Olha só, eu estou imaginando que o meu planeta ele é um planeta homogêneo, beleza? Estou imaginando que o meu planeta é um planeta homogêneo, ou seja, a massa se divide proporcionalmente ao volume. Se eu tenho, né, a massa total do planeta associada ao planeta como um todo, ou seja, a um volume 4/3 de πr ao cubo, que seria o volume da esfera, a massa que eu vou chamar assim, ó, m', né, vou chamar de m', essa massa m' está associada apenas a um volume 4/3 de π rzinho ao cubo. E eu posso usar a regra de 3 porque eu estou dizendo que o planeta é homogêneo, então a massa se distribui de maneira uniforme ao longo do volume. De modo que, fazendo essa regra de 3, você percebe o seguinte, ó, eu vou ter assim, 4/3, multiplica cruzado, né? 4/3 de πr ao cubo mzão vai ser igual
a 4/3 de πr ao cubo vezes m'. Concorda? É isso que acontece. Aí você fica feliz. 4/3 de π vai embora com 4/3 de π, e você acha que a massa m', que eu tenho naquela região interna apenas, vai ser igual a r' ao cubo dividido por r' ao cubo vezes a massa m. Então aqui a gente já achou um resultado bastante interessante. Com isso eu consigo calcular quanto que vale essa força. Então essa força gravitacional eu calculo como sendo G, constante de gravitação, vezes m', que é a massa interna àquela casca esférica, que nós já demonstramos só depende dela, vezes a massa m' do objeto, dividido pela distância ao quadrado, dividido por r ao quadrado. Essa é a ideia. E eu vou colocar ainda o seguinte, pessoal, tá vendo que quando o R é positivo, a força está, na verdade, aqui para baixo? Então eu vou embutir aqui um sinal de menos, pode ser? Vou colocar um sinal de menos para dizer que quando o R é positivo, a força é negativa. Ou seja, quando o R está para cima, a partícula está aqui na região de cima, a força está para baixo. Beleza. Então eu vou escrever assim, ó, eu vou ter menos G sobre R ao quadrado vezes mzinho, vezes a massa. Mas quem que é essa massa m'? R ao cubo, sobre Rzão ao cubo, vezes mzão. E aí você fica feliz, porque você percebe o seguinte, esse r ao quadrado vai embora com o ao cubo, vai ficar só um r em cima, e a força gravitacional que esse objeto vai sentir, presta atenção, que coisa bonita, na moral, vai ser igual a menos, aí eu vou ter assim, gzão, mzão, mzinho, gzão, mzão, mzinho, sobre r ao cubo, vezes rzinho. Então, vezes rzinho. E o que eu quero que você note é o seguinte, essa força é uma força que depende da distância rzinho. Se eu tenho um rzinho grande, essa força também vai ser grande, só que sempre apontando do lado oposto ao rzinho. Além disso, observe, esse cara que aparece aqui, Gzão, mzão, mzinho sobre r ao cubo é uma constante. Gzão é a constante de gravitação universal, é uma constante por si só. Mzão é a massa do planeta, é uma constante. Mzinho é a massa do objeto, constante. Rzão é o raio do planeta, que é constante. Então, esses caras todos aqui, eles são uma constante. Eu vou chamar essa constante de K. Podia ser qualquer coisa, vou chamar de K. Portanto, o que você percebe é o seguinte, a força que aquela partícula vai sentir é igual a menos uma constante positiva, vou colocar tudo em preto, vezes a distância r. Mas você consegue enxergar que tipo de força é essa? Isso daqui não parece muito com a força elástica? Lembra da expressão da força elástica? A força elástica, né, ela é igual a menos K vezes x, onde esse x é a deformação da mola. Mas percebe que o modelo da força é exatamente o mesmo? Se eu puxo, né, se eu pego o cara do centro e puxo ele aqui para cima, ele vai ser atraído de volta para o centro. Se eu puxo ele aqui para baixo, ele vai ser atraído de volta para o centro, com uma força restauradora proporcional à distância. Isso daqui é exatamente o mesmo caso em que eu tenho um objeto, mais ou menos desse jeito, sob a ação de uma mola, colocar aqui o cubo, e imagina que a mola sem deformação está aqui. Se eu puxo esse cara para a direita, faço uma deformação x na mola, surge nele uma força elástica do tipo menos kx, onde esse k aqui seria a constante da mola. Mas o modelo da força é o mesmo. E para esse caso aqui, na hora que eu puxo uma distância x, eu sei qual tempo leva para esse cara ir e depois voltar para a posição. É justamente o período, porque esse movimento é chamado de MHS. E o período é justamente o tempo que leva para ele sair de uma posição, ir para o outro extremo e voltar. É 2π raiz quadrada de mzinho sobre k. De modo que, por essa analogia, por perceber que o movimento desse cara vai ser o MHS, eu posso dizer o período de movimento desse cara, em outras palavras, o tempo que leva para ele sair daqui, ir lá para o outro lado e voltar, esse é o período, esse é o tempo, é calculado como sendo 2π raiz quadrada da massa mzinho dividido pela constante k. Mas a constante k a gente tinha determinado anteriormente. Olha só, não estou conseguindo ir para cima, foi? A constante k é gzão mzinho sobre r ao cubo. Gzão mzinho dividido
por Rzão ao cubo. Acabou. Então, esse período é calculado como sendo Mzinho vai embora com Mzinho, né? 2π raiz quadrada de R ao cubo sobre Gzão Mzão. Mas eu quero saber, por exemplo, o tempo que leva só para ele ir até o outro lado. Além disso, você percebe que é um movimento interessante, né? O que acontece é que esse objeto ele vai sair daqui no repouso, vai chegar até o outro lado em repouso também e vai ficar oscilando, indo para cima e para baixo, como se ele estivesse preso por uma mola. Ah, essa é a ideia, um movimento interessante, super legal, né? Mas esse daqui é o período, é o tempo que leva para ele ir e voltar. Se eu quero saber só o tempo para ele atravessar o túnel, isso daqui nada mais é do que metade do período, que é igual a π raiz quadrada de R ao cubo sobre Gzão e Mzão. Sobre Gzão e Mzão. Se você coloca aqui os dados da Terra, quais são os dados da Terra? Vou colocar aqui o raio, aproximadamente 6.400 quilômetros, e a massa da Terra, aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, hein? É isso daqui mesmo, então fui confirmar aqui na internet. Mas se você coloca esses dados aqui nessa equação, você vai achar um intervalo de tempo ΔT que é aproximadamente igual a 42 minutos. Na verdade, você vai achar em segundos, né? Colocando aqui o raio em metros também, lembra de transformar. Mas esse daqui vai ser o tempo. Então, se você fosse capaz de cavar um túnel na Terra e desprezando que você tem que passar pelo núcleo, considerando que você não vai morrer queimado nem nada do tipo, desprezando também resistência do ar ou coisa assim, você levaria 42 minutos para, se jogando nesse túnel, conseguir chegar lá do outro lado. Então, basicamente é isso. Essa é a ideia, eu espero que você tenha curtido essa questão. Essa é uma questão super interessante e eu tenho certeza que você saiu daqui um pouco mais inteligente. Porque além de ter resolvido um problema super legal, você também viu aqui o Teorema das Cascas de Newton. E eu vou te falar uma coisa, é pouca gente que vê uma demonstração como essa. Se você ainda não é inscrito no canal e quer mais conteúdo como esse, não se esquece de se inscrever e também de me seguir lá no Instagram, @ccaiobianchi. Então essa é a ideia. Muito obrigado pela atenção e fui!